Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje a gente fala sobre guarda compartilhada. O estudo é da doutora em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição, Suzana Viegas. Guarda compartilhada, efetivação dos princípios constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Paulo Luiz Neto Lobo. E para participar do debate, convidamos a mestre em Direito, Renata Vilas Boas, e o presidente da Comissão da Família da OAB-DF e especialista em Direito, João Paulo Sanches. Obrigada, doutora Renata, pela presença aqui no programa. Obrigada, é com muita satisfação eu estou aqui prestigiando a nossa colega, a doutora Suzana. Esse momento é ímpar para falar de guarda compartilhada. Verdade. Obrigada, João Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui dividindo esse programa com vocês todos. Maravilha. Bom, agora então vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. O estudo aborda a importância da guarda compartilhada. Afinal, a relação entre homem e mulher pode acabar, mas o vínculo entre pais e filhos é eterno. A guarda compartilhada é o amparo constitucional que preserva a família e garante o equilíbrio dos envolvidos. A autora também explica que a técnica de mediação familiar pode ser a saída mais confortável nessas horas. Suzana, seja muito bem-vinda aqui na Academia. Obrigada pela presença no programa. Eu que agradeço, Mariana, e agradeço a presença da doutora Renata e do doutor João Paulo. Muito obrigada. Bom, um tema tão importante que está presente em várias famílias, em várias casas aí, Brasil afora. Queria entender um pouquinho por que estudar a guarda compartilhada. Bom, a minha decisão por estudar a guarda compartilhada há 7 anos atrás, porque essa dissertação foi desenvolvida na Universidade de Brasília há 7 anos atrás, foi justamente procurando um modelo de guarda que pudesse atender ao melhor interesse da criança e do adolescente e quebrar o paradigma da guarda unilateral, muito frequentemente concedida à mãe, principalmente levando em consideração que os pais estão cada vez mais participativos do desenvolvimento dos filhos. E aí teve uma lei que mudou muita coisa recentemente. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Exatamente. Quando eu desenvolvi a dissertação, a guarda compartilhada não estava regulamentada no nosso ordenamento jurídico. Em 2008, ela foi incluída no Código Civil, de uma maneira mais, digamos assim, superficial. E agora, com a lei de 2014, eu entendo que ela foi aperfeiçoada para poder ser efetivamente praticada no nosso panorama familiar brasileiro. Então, para quem está em casa entender, não é exceção, agora é regra a guarda compartilhada, seria Exatamente. Isso? Essa última lei, ela regulamentou a guarda compartilhada e deixou bem claro que a guarda compartilhada é um modelo que é a regra entre os modelos de guarda e que haverá alguma exceção, mas isso é em casos bastante isolados e nós vamos depois falar quais são essas exceções, mas é regra. Diferente de ser obrigatória, porque nós temos que, no direito de família, examinar os casos que são... cada caso é um caso, cada família tem um perfil, mas sempre enfatizando que é regra e não é mais preferencial, como era no Código antes da nova lei. E qual foi a metodologia usada? Você chegou aí a campo, conversar com essas mães, com esses pais? Sim, durante o desenvolvimento da dissertação, bom, eu fiz pesquisa bibliográfica e eu também fiz entrevistas e desenvolvi uma pesquisa de campo, na qual entrevistei juízes, advogados, colegas, representantes do Ministério Público e também alguns pais e mães para poder entender como é que funciona realmente na prática. E o resultado, assim, sintetizando bastante, é que muitos juízes não sabiam exatamente como aplicariam a guarda compartilhada na ausência de lei e que constatei também que a guarda unilateral prevalecia na maior parte dos casos. Então, a legislação vem em boa hora para orientar também o magistrado que às vezes se via ali aquém de uma situação que não tinha uma regulamentação, seria isso? Sim, exatamente. E ainda hoje, com a lei, há dificuldade, não só entre os magistrados, entre advogados, até mesmo na população leiga. É importante esclarecer o que é a guarda compartilhada, porque é um instituto que nós trouxemos de fora, nós
importamos de outros modelos e agora eu vejo que ela está se aperfeiçoando, se amoldando à realidade brasileira, né? Porque existe também a barreira cultural e nós estamos ultrapassando essa barreira aos poucos. Suzane, para fazer essa pesquisa, você também teve uma consulta bibliográfica extensa, você indicou para a gente alguns livros, né? Separei então para a gente ver. Vamos conferir. Fundamentos da Mediação e da Conciliação, de Petrônio Calmon, editora forense. Direito de Família, elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro, de Luiz Edson Fachin, editora Renovar. Direito Civil, Famílias, de Paulo Lobo, editora Saraiva. E, Suzana, de que forma que esses livros te ajudaram para fazer essa dissertação? Bem, esses 3 livros especificamente me ajudaram porque eles tratam do direito de família já sob uma nova ótica, que é sobre o direito civil constitucional. Especificamente o do nosso agora ministro Fachin, né? Foi muito importante porque trouxe uma visão bastante crítica do nosso direito de família. Já o livro do Petrônio Calmon, que é sobre conciliação e mediação, também foi muito importante porque eu trato, ainda que de maneira breve, sobre a importância da mediação como maneira de implementar a guarda compartilhada. E, finalmente, a obra do professor Paulo Lobo, que foi meu orientador, que seria indispensável, né? Porque a obra é um manual que me ajudou no contexto geral e que se chama Direito das Famílias, né, na verdade. Então, foi fundamental também. Suzane, essa nova regra de guarda compartilhada também se aplica a esses novos modelos que a gente vê de família, né? Famílias homoafetivas. Como é que isso funciona na prática, né? Daqui para frente, que vão, né, ter casos, já não tem? Direito de família está baseado na pluralidade de modelos familiares. Então, funciona da mesma maneira como na família heteroafetiva. Então, agora chegou o momento de você apresentar o seu estudo aqui para a gente. Suzana, fica à vontade. Muito obrigada. Bom, o meu estudo, então, ele foi desenvolvido no ano de 2007, quando a guarda compartilhada ainda não existia, não estava positivada no nosso ordenamento jurídico. Já havia doutrina, alguma jurisprudência, mas simplesmente nós tomamos emprestado um instituto, né, de outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, onde ela é desenvolvida com muito sucesso. Então, na minha dissertação, eu comecei com uma introdução, eu falei sobre as relações de família constitucionalizadas no Brasil. Depois eu falei também sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito de família, né? E aí destaquei vários deles: o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio do pluralismo das entidades familiares, o princípio da igualdade, o princípio da afetividade, que é bastante debatido e que hoje é realmente princípio de direito, e o princípio da solidariedade. Logo depois eu entro na questão mesmo da guarda e falo sobre a família no Código Civil de 2002, a disciplina da guarda no Código, mais especificamente, falo sobre os diversos tipos de guarda existentes, inclusive aqueles que não são tão adotados no Brasil, como o aninhamento, né? O que seria isso? O aninhamento é quando é muito mais, na verdade, não é uma modalidade de guarda, é um arranjo familiar, é uma forma de convivência. Ao invés da criança ficar, né, entre duas casas, mesmo tendo lar de referência, o que os pais fazem? Eles saem daquele lar, a criança fica e os pais alternam períodos morando naquela casa, mas bem diferente. É bem diferente. Isso está presente em qual país? Isso está presente na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas só mesmo para mostrar que eu tratei de vários tipos de guarda, para mostrar, né, que em outros países nós temos outras modalidades também. Uma coisa que eu falei também, que eu achei bem importante que na minha dissertação, foi o abuso do direito de guarda, né, como forma de você poder reprimir o abuso, né, como se fosse uma conduta até mesmo ilícita. E porque muitas vezes no cenário anterior, em que eu falo mães porque a guarda era concedida com mais frequência às mães. Então, havia um abuso daquele direito que as pessoas que detinham a guarda achavam que era um direito potestativo, oponível inclusive ao próprio pai, que tinha o direito de convivência. Então, a mãe, ela passava a dificultar a convivência e aí surge aquilo que nós conhecemos hoje como alienação parental, que é algo extremamente grave e que ocorre em muitas famílias. Então, eu dei um certo destaque a isso na minha dissertação também. Aí eu entro
para falar sobre a guarda compartilhada, conceituo a guarda compartilhada, e vou aproveitar aqui para falar brevemente o que é a guarda compartilhada, que na verdade é o compartilhamento das decisões entre pai e mãe após a ruptura, ou até mesmo quando nunca houve nenhum tipo de ligação afetiva entre os pais. Então, muito mais do que dividir o tempo da criança entre uma residência e outra, é o compartilhamento, é a coparentalidade, são ações colaborativas para acompanhar o desenvolvimento e para tornar esse desenvolvimento da criança e do adolescente saudável com a participação de ambos os pais. Porque o casamento termina, mas depois, de certa forma, você tem uma nova entidade familiar, porque os pais, né, continuam sendo pais. Então, é muito mais do que compartilhar o tempo, é o compartilhamento de decisões, isso é muito importante. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto. Passo a falar também da mediação. A mediação hoje é um instrumento que vem sendo bastante desenvolvido como forma de solucionar problemas em direito de família. E, então, naquela época, eu já identifiquei a mediação como um instrumento bastante eficaz para instituir a guarda compartilhada. E depois eu concluo fazendo uma refutação às críticas da guarda compartilhada, principalmente no que diz respeito à questão da ausência de consenso, né? Porque, imagina, já não tinha lei, aí faltava o consenso. Como é que eu ia fazer para poder instituir a guarda compartilhada numa disputa judicial? Então, simplesmente, aqui traduzindo em miúdos para todo mundo, colocando em primeiro lugar o melhor interesse da criança e do adolescente. Claro que isso é difícil, conscientizar os pais que estão em litígio. Mas quando envolve emoção, quando envolve uma separação. No primeiro momento, ambos querem, né, gerar prejuízos mútuos. Até disputar, até não sobrar pedra sobre pedra, e a criança fica esquecida. Então, eu faço a defesa da guarda compartilhada nesse sentido. E aí também, finalizo com a pesquisa de campo, que demonstra, né, como é que eu cheguei à minha conclusão através não só da bibliografia, mas dessa pesquisa realmente de entrevistas. Perfeito. Bom, vou te pedir um minutinho, Suzana, a gente vai agora então para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. A gente está de volta e hoje o tema da dissertação é a guarda compartilhada. O estudo é da doutora em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição, Suzana Viegas. A gente vai agora então para o debate. Queria começar então, pode ser com você, doutora Renata? Pode sim. Então, vamos fazer uma pergunta para a doutora Suzana. E a pergunta que eu gostaria de fazer, Suzana, é que você esclarecesse para os nossos telespectadores a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. Elas não são sinônimas, mas tem muita gente confundindo uma com a outra. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Obrigada. Muito boa a sua pergunta, doutora Renata. Então, vamos esclarecer. A guarda compartilhada, ela é um regime que estimula a participação de ambos os pais no desenvolvimento e educação da criança, mediante o compartilhamento das decisões. Então, eles, de comum acordo, tomam decisões. E não é a sua essência a divisão do tempo. A convivência familiar e essa divisão do tempo é uma consequência desse regime de guarda. Já na guarda alternada, o que acontece? Primeiro, ela é bastante criticada, contraindicada, pelo seguinte motivo, porque na guarda alternada, alternam-se períodos, desde períodos curtos até períodos longos. Períodos, por exemplo, de uma semana, período de um mês, período de anos. É muito comum isso nos Estados Unidos e que a alternância ela se dá por anos. Agora, primeiro, é um instituto que vem de fora. Para a nossa realidade é um pouco difícil, porque já tivemos alguma dificuldade para implementar a guarda compartilhada. Então, na guarda alternada, vamos ter o seguinte: enquanto a mãe está com a criança, vamos supor, um mês a mãe fica com a criança, ela terá o poder de decisão a respeito de todas as questões da criança. E depois vai para o pai, no outro mês o pai terá o poder de decisão em relação às questões da criança. É claro que a criança não vai mudar de escola de mês em mês. Existem coisas que precisam ser tratadas de modo a não prejudicar, né, a rotina da criança
e, enfim, a sua estabilidade. Mas o psicológico... Mas o psicológico fica bastante, eu acho que prejudicado. Sendo a alternância de anos, aí sim, um pai vai poder escolher onde que a criança vai estudar durante esse ano e o outro, né, quando estiver com a criança. Então, na verdade, o que acontece? Enquanto um pai está com a guarda física e jurídica, o outro apenas tem o direito de visitas. Entende? Então, é bem diferente da guarda compartilhada, não há compartilhamento de decisões, as decisões elas são tomadas unilateralmente por aquele que detém a guarda jurídica e física da criança na alternância de períodos. Tá certo. João Paulo, por favor, sua pergunta. Pois não. Suzana, você fez um trabalho muito bem elaborado com relação a uma demonstração de uma evolução histórica da família ao longo dos últimos anos e até mesmo do último século. A gente tinha um modelo eminentemente familiar patriarcal, hierarquizado, verticalizado, onde a mulher era praticamente subjugada e submissa, e até mesmo os filhos nesse sentido. Minha pergunta eu vejo ainda hoje em algumas decisões, até mesmo em algumas proposições de advogados, uma herança desse período, né? De que forma a guarda compartilhada pode contribuir para a gente afastar de vez essa herança que, a meu ver, é nefasta? Justamente, Dr. João Paulo, essa herança, ela ainda continua nos assombrando. E com o avanço na nossa legislação, ao instituir e regulamentar a guarda compartilhada, já caminhamos bastante, mas para poder realmente afastar essa herança de modo que não prejudique esse nosso ideal de família hoje, que é valorizando os membros como pessoas e valorizar o afeto, valorizar a sua individualidade, a sua capacidade. Isso vai depender muito de todos nós que trabalhamos com direito de família. É um trabalho de conscientização, os advogados esclarecendo aos seus clientes que essa é a melhor modalidade e que, claro, apenas em casos extremos, quando há violência doméstica, abuso, né, de crianças, enfim, maus tratos, que ela não será aplicada. Os nossos magistrados também precisam se conscientizar disso e a própria população. É importante que a população saiba que isso só traz benefícios para a família, porque é uma nova família. Como eu falei, os pais se divorciam, mas não se divorciam dos filhos. Os filhos são para sempre. Né? Exato. E querendo ou não, gostando ou não do outro, do ex-cônjuge, precisamos pensar em algo que está acima disso, que são nossos filhos. Então, só com a prática mesmo, eu acho que o trabalho conjunto de todos nós, que a gente vai superar essa herança que acaba prejudicando e até causando um certo retrocesso. Né? Perfeito. Mais uma questão, doutora Renata? Eu gostaria de saber como é que fica a questão da pensão alimentícia diante da guarda compartilhada. Como é que fica essa situação no momento que o juiz institui a guarda compartilhada? Perfeito. Bom, eu costumo dizer que os alimentos eles não vão sofrer muita modificação. Por quê? Porque, primeiro, que a sua fixação ela obedece um binômio que é necessidade da criança e possibilidade de quem paga. Isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos perfil de cada família. Então, a guarda compartilhada ela pode ser adotada por uma família, mas, como eu disse anteriormente, permanece aquele arranjo tradicional. Finais de semana alternados e um pernoite. Se for esse o caso, não afeta em absolutamente nada os alimentos. Então, aqueles que eventualmente pensem que, pedindo a guarda compartilhada, sem ter a real intenção de compartilhar as decisões que são relativas ao menor, e que tem uma segunda intenção, que é, na verdade, reduzir os alimentos, isso vai depender muito do caso, mas, na maioria das vezes, não tem impacto, não. Esse alimentício continua sendo pago, então? Sim, ela pode sofrer alguma alteração, mas não vai ser uma alteração substancial. Isso vai depender do perfil da família, vai depender das necessidades do filho, de quanto ganham os pais, do padrão de vida que se quer, enfim. São fatores que são analisados caso a caso. Perfeito. Doutor João? Mais uma pergunta no sentido da possibilidade que a nova lei trouxe de a guarda compartilhada ser determinada até mesmo quando os pais residem em estados diferentes. Acho importante isso para o nosso telespectador, porque ainda existem muitas dúvidas com relação a isso, né? Muito boa a questão. Doutor Paulo, é o seguinte, eu penso que a guarda compartilhada ela pode ser, inclusive, adotada entre pessoas que residem em países diferentes, por exemplo, diplomatas,
porque a essência da guarda compartilhada é compartilhar, né, participar, colaborar no desenvolvimento dos filhos. E não há uma necessidade, um requisito de uma proximidade física, porque, como eu disse, cada família tem o seu perfil. E havendo a guarda compartilhada, mesmo em cidades diferentes, isso não vai prejudicar o exercício da guarda compartilhada, apenas o convívio vai se adaptar àquela realidade, né, de pais e filhos que residem em cidades diferentes. E também frisando o seguinte, que isso não reforça o que muita gente vem dizendo, que a guarda compartilhada, do jeito que ela está regulamentada, é uma guarda alternada velada. Não. A questão das cidades diferentes, isso se adapta perfeitamente à realidade, porque a guarda compartilhada, ela é flexível, ela se amolda à família. Então, não é uma regra fixa que ela tem que ser igual para todo mundo. Não. Não inviabiliza de forma nenhuma. Doutora Renata, mais alguma pergunta? Tenho sim. Eu gostaria de saber da doutora Suzana que ela nos esclarecesse a diferença entre a questão da guarda, o que é a guarda, e o poder familiar. São institutos idênticos, distintos? Como isso funciona? Bom, a guarda e o poder familiar são institutos distintos, mas o poder familiar é algo que abrange a guarda. O poder familiar é mais amplo, né? Então, o poder familiar ele inclui aqueles deveres de cuidado, de assistência. Já a guarda, ela é mais específica, né? E ela, não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que perde a guarda, ela perdeu o poder familiar. Então, a guarda decorre do poder familiar, mas não se confunde com ela. É algo bem mais específico que a gente vê muito mais na prática. E aí, sim, nós temos modalidades de guarda. Guarda unilateral, guarda compartilhada e guarda alternada. Já o poder familiar, ele é único. Ele é igual para todo mundo, né? E agora, se eu perco a guarda, eu perco, né, o direito de gerir, decidir. Já se eu perco o poder familiar, é algo muito mais grave, com consequências realmente numa escala muito maior, e seria como perder o direito de ser pai. Já não ter a guarda não significa que você perdeu o direito de ser pai, né? Então, são duas coisas bem diferentes. E só para a gente entender, quando você perde o poder familiar, significa que esse pai fez o quê para a justiça chegar a esse ponto? Nossa, são alguns passos, né? Eu teria que falar mais, acho que uma meia hora para poder explicar, mas a perda do poder familiar é uma medida extrema e que ela ocorre também em situações extremas. Por exemplo, quando há abandono, né, e há maus tratos, e o pai ou a mãe não vai perder, por exemplo, o poder familiar se não tiver condições, por exemplo, de sustentar a criança. Até porque o Estado ele tem um papel subsidiário e isso não poderia ocorrer, né? E também não perderia a guarda, muito menos ainda porque existe o Instituto dos Alimentos. Mas são situações muito extremas em que você tem que cometer algumas, digamos, infrações reiteradas vezes para isso chegar a acontecer. Muitos casos de disputa de guarda, eu já vi pais pedindo a destituição do poder familiar. Isso só acontece em casos extremos, extremíssimos, e a gente não quer ver isso acontecendo, nem que o pai perca a guarda, né? Tem que ser realmente uma situação muito, muito, muito grave. Perfeito. João Paulo, mais uma? Talvez até em decorrência dessa pergunta muito bem formulada pela Renata, a terminologia guarda compartilhada, alguns autores já defendem que não é mais apropriada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, talvez a autoridade, sei lá, responsabilidade parental. Sim, tem vários questionamentos, sugestões, guarda compartilhada, guarda dividida. Já me aconteceu de ocorrer um questionamento, doutora, eu vou aplicar, então, aqui nesse caso, guarda dividida, não compartilhada. Porque a pessoa, no caso, estava entendendo que era divisão de tempo e não divisão das responsabilidades. A questão da responsabilidade compartilhada também é uma terminologia muito feliz, porque, inclusive, realça o papel dos pais, né, na guarda dos filhos, a responsabilidade, coparentalidade. Enfim, eu acho que guarda, inclusive, né, é um termo que já vem sendo até debatido por ser um termo que remete a uma coisa. Eu guardo isso, eu guardo aquilo. Então, se fosse um termo de possessão. Uma posse, exatamente, uma posse. A gente vê muito isso. A mãe
terá a posse da criança, não, a gente não fala, é convivência familiar, tanto que o direito de visita já também foi, né, na doutrina vem tratado com a terminologia convivência familiar. Então, eu acho que o debate sobre novas denominações é muito bom, que aí a gente vai, até mesmo com essa terminologia, esclarecer a população com mais facilidade, transmitir o que é a guarda compartilhada. Tá certo. Bom, Suzana, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço seus esclarecimentos. Acho que muita gente em casa tirou muitas dúvidas, né, com essa explicação. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição e agradeço novamente a presença dos colegas. Obrigada, doutora Renata, pela presença aqui no Academia. Obrigada, agradeço essa oportunidade. Eu tenho certeza que agora a questão da guarda compartilhada ficou mais fácil de ser compreendida pelos nossos... Exato, telespectadores. Obrigada, doutor João Paulo. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar ao lado das colegas queridíssimas aqui e espero que nós tenhamos esclarecido alguma coisa com relação ao conceito da guarda compartilhada. Tá certo. Bom, você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que aparece na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!